Olá pessoal, beleza? E aí, você tem curiosidade de saber se o número de cristãos no mundo está aumentando ou diminuindo? E o número de ateus? Se você tem essa curiosidade, acompanhe esse vídeo porque você vai ficar sabendo de tudo, beleza? Vamos lá então. Apesar de parecer que o ateísmo está crescendo, as pesquisas mostram que o ateísmo está em declínio. Isso mesmo? Em 1995, por exemplo, uma pesquisa apontava que o número mundial de ateus estava em torno de 3,8%. Porém, uma pesquisa mais recente, feita em 2005, mostrou que a população mundial de ateus está em torno de 2,5%, uma diminuição de 1,3% em 10 anos. O que está crescendo com certeza é a secularização, ou seja, a religião tem perdido sua influência na sociedade, o que tem aumentado o número de pessoas sem religião. Mas o fato de uma pessoa não ter uma religião não significa que ela seja ateia. Na maioria das vezes, pessoas sem religião acreditam em Deus. Atualmente, a população mundial de pessoas sem religião gira em torno de 12,7%. Mas a secularização tem o seu preço. Ao passo que a religião perde sua influência na sociedade, os valores morais também enfraquecem. Já o cristianismo continua sendo a maior religião do mundo, com cerca de 2,3 bilhões de adeptos, correspondendo a cerca de 31,5% da população mundial. E apesar de altos e baixos, o cristianismo vem crescendo, como mostra essa tabela. E a estimativa do IBMR é de que o cristianismo chegue a 36% da população mundial até 2050. Efeitos da secularização no Brasil. No Brasil, estamos acompanhando uma queda no número de cristãos. Em 1970, 97% dos brasileiros se declaravam cristãos. Em 1980, essa porcentagem caiu para 96%. Em 1991, a porcentagem caiu para 92%. No ano 2000, a porcentagem caiu para 89%, e no último censo, realizado em 2010, a porcentagem de cristãos no Brasil estava em 87%. Portanto, em 40 anos, o número de cristãos no Brasil diminuiu 10%, lembrando que um novo censo está previsto para esse ano, 2020. Já o número de pessoas sem religião está subindo. Em 1970, 0,8% dos brasileiros se diziam sem religião. Esse número subiu para 1,6% em 1980, 4,7% em 1991, 7,4% no ano 2000 e 8,0% em 2010. Lembrando que esse grupo de pessoas sem religião não se refere exclusivamente a ateus. Na verdade, os ateus representam apenas 4% das pessoas que se declaram sem religião. Os agnósticos representam 1% desse grupo e o restante são pessoas que dizem acreditar na existência de Deus, mas não possuem uma religião ou não se importam. Os homens são a maioria no grupo de pessoas que se declaram sem religião, sendo que nesse grupo 59,2% são homens e 40,8% são mulheres. Esses dados são do último censo demográfico do IBGE feito em 2010. Dentro do cristianismo, estamos observando também uma transição no número de católicos e evangélicos, sendo que o número de católicos vem caindo com o passar dos anos e o número de evangélicos vem subindo. Se esse ritmo de transição se manter, o número de evangélicos no Brasil deve superar o dos católicos até 2032. Bom, gente, depois que o censo desse ano for feito, eu faço um outro vídeo atualizando os dados. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.